Você se percebe como uma pessoa excessivamente exigente consigo mesmo? Como uma pessoa com uma autocrítica exagerada? Esse vídeo é exatamente para a gente entender como é que a autocrítica se forma e perceber formas de trabalhar diferente com a nossa autocrítica para que ela se torne algo mais saudável para a gente. Então, vamos entender primeiro, como é que se forma essa autocrítica e quando ela é ou não saudável. Quando a gente fala de crítica em si, a gente está falando de nossa capacidade de observar as situações, então um olhar questionador sobre elas para ver o que está bom e o que pode melhorar. Se isso é feito de uma forma não exagerada, isso ajuda a gente até a evoluir, certo? Agora, quando a gente começa a ficar muito exagerado nisso, a gente começa a se exigir demais, colocar padrões inalcançáveis para a gente mesmo, isso começa a atrapalhar a gente. Por quê? Porque a gente nunca está feliz e satisfeito com quem a gente realmente é. A gente fica nunca feliz e satisfeito com o que a gente tem. A gente sempre está muito duro com a gente mesmo, sempre se exigindo demais. Principalmente, às vezes, quando a gente coloca réguas e padrões de perfeição, quando a perfeição não existe. Ou padrões muito elevados e inalcançáveis e a gente fica se frustrando, se sentindo mal, se sentindo uma droga, uma pessoa não boa, não suficiente. Por quê? Porque a gente não vai alcançar eles. Então isso acaba atrapalhando diretamente no nosso bem-estar pessoal. E no final do dia, gente, tudo aqui, o que a gente quer, o nosso objetivo maior, direto ou indiretamente, é estar bem, é a nossa felicidade, é o nosso bem-estar. Então eu preciso chegar num nível de autocrítica que essa autocrítica me ajude a evoluir, mas não que me atrapalhe, que me traga bem-estar. Como é que a autocrítica é formada? Tá? A autocrítica é formada, tem outros vídeos meus, vocês já devem ter visto, quem me acompanha, que a gente forma a nossa personalidade com base no externo. Então, no início da nossa vida, a gente acaba não tendo a nossa própria crítica, mas a nossa crítica é baseada no que os outros trazem pra gente, quando a gente é uma criancinha ou um bebê. Então, a gente vai ter aqueles reforços positivos ou negativos do que tá bom ou não, e vão ter os padrões externos. E a gente vai tentar atingir eles e vai receber essa crítica externa. O que acontece é que muitas vezes, nessa nossa primeira infância, a gente pode ter recebido elevados padrões de exigência. E a gente então, ou até baixos demais, E a gente então cria a nossa régua, acabando sendo muito elevada para a gente mesmo, ou para suprir quando eles são baixos demais, ou igualmente elevado, porque a gente começa a se forçar a ter isso. E chega um momento que a gente nem tem mais essas réguas, esses padrões tanto de pessoas exigindo da gente, mas que aquilo já ficou internalizado pra gente. Ou seja, a crítica já ficou nossa mesmo, nos nossos próprios lugares de exceção, esse tipo exigência, de padrão e etc. Então é assim que a gente começa a formar a nossa autocrítica. Dito isso, o que é importante na hora da gente lidar com ela? Tem 3 coisas que ajudam muito a gente lidar com a nossa autocrítica. A primeira coisa é que muitas vezes a gente se coloca padrões de exigência para coisas que nem importam pra gente. O que eu quero dizer com isso? Como o nosso lugar de crítica, de atender a alguma expectativa, ele começa de fora para dentro, muitas vezes vários padrões que eu quero alcançar para mim, eles não necessariamente são importantes para me dar uma satisfação pessoal, para minha felicidade, mas eles são mais padrões externos do que internos, certo? Então eu preciso começar por me questionar, para entender se as coisas que eu estou me exigindo demais ou colocando régua demais, elas realmente importam para mim em termos de valores, em termos de bem-estar, em termos de satisfação pessoal. Ou elas só são uma pressão do meio, uma pressão social para agradar alguém que nem sou eu e que eu acabei introjetando para mim. Okay? Então o primeiro ponto é conseguir olhar se aquilo realmente vai trazer algo pra gente ou não, tá? E conseguir distinguir. O segundo ponto é lembrar que a gente é humano e todo o humano é imperfeito. E aceitar algumas das nossas imperfeições. Existem coisas na gente que elas não são mutáveis, que ou a gente aceita ou a gente vai sofrer a vida inteira com elas.
Então a gente tem que entender as coisas que são partes nossas e que talvez sejam imperfeitas, e aí eu tô falando desde, então, por exemplo, tem às vezes questões físicas nossas, tem questões que a gente acabou tendo alguma coisa que a gente pegou na vida e que a gente não pode mudar. Então muita gente às vezes fala, eu tenho uma cicatriz que eu odeio em mim, eu tenho algo que ficou limitado que eu odeio em mim, mas faz parte da gente, né? Então a gente tem que aprender a aceitar aquilo como parte, tá? E também, nesse sentido, lembrar que a gente tem certas coisas pra gente que às vezes estão imperfeitas, mas elas estão boas o suficientes para o nosso bem-estar naquele momento. E aí isso basta. Para que a gente precisa ser mais do que aquilo só por ser mais, só pela nossa síndrome de perfeição? Então lembrar assim, olha, é normal eu estar imperfeito, tá? Aliás, ser perfeito que é anormal. Então tentar entender qual é o padrão que a gente precisa para cada coisa na nossa vida para trazer o bem-estar que a gente tem para aquele momento. Porque a gente precisa aprender a encontrar uma satisfação no nosso presente. E também saber honrar tudo que a gente já tem de bom. Porque muitas vezes a gente fica com esse olhar só no que falta na gente, no que não está bom, e esquece de perceber as coisas que a gente já coloca como satisfatórias, que a gente já se honra delas, que a gente já admira na gente. Então é muito importante nesse segundo ponto que eu tô colocando aí, lembrar, né, dessa questão da imperfeição, das coisas que a gente não pode mudar e aceitar. Perceber as coisas que já estão boas o suficientes, tá? E se alegrar por isso. E honrar tudo aquilo que a gente é bom na gente, pra gente se valorizar com aquilo, pra gente ser feliz por ser assim. E o terceiro ponto é, para as coisas todas, né, que a gente realmente coloca pra gente, não, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero me desenvolver, existem muitas formas de se fazer isso. Existe a forma que a gente é excessivamente exigente com a gente mesmo e acaba tratando a nossa forma de ser como um certo jeito militar e autoritário. E existe a forma que a gente faz toda essa evolução com mais doçura, com mais sensibilidade, com mais cuidado, com mais amor. E faz essa trajetória toda ser muito mais prazerosa. Pensa o seguinte, né? Quando um amigo teu tá mal, ou quando você vai educar uma criança, o teu filho, você fala as verdades, mas você fala isso com cuidado, você fala isso com amor, você fala isso com carinho. Você muitas vezes é muito mais permissivo com um amigo do que você é com você mesmo. Então a ideia aqui é você se tratar com autocompaixão, com uma comunicação mais doce, mais sensível, se preocupar com a sua evolução, mas ver que isso é algo que vai te fazer florescer, que a vida tem que ser prazerosa, satisfatória, e não nas chibatadas. Porque se for nas chibatadas vai ser muito duro e isso só vai piorar o seu lugar de satisfação pessoal. Então, se tratar de forma diferente é muito bom. Então, lembrando esses 3 pontos que eu trouxe, né? Então, o primeiro ponto é realmente perceber o que importa pra gente, o que é de fora. O segundo é saber honrar o que a gente já tem bom, lembrando que tem certas coisas que a gente realmente tem que aceitar a nossa imperfeição, percebendo o que já tá bom simplesmente no nível que tá e tudo bem, e percebendo as coisas que a gente realmente preza na gente. E o terceiro, para as coisas que a gente precisa melhorar, ser compassivo com a gente mesmo. Lembrar de como a gente trata nossos amigos, nossos filhos, as crianças, e poder trazer isso pra gente. E é muito importante aqui a gente lembrar, gente, que a autocrítica é uma questão exagerada que a gente está prejudicando a gente mesmo. Então só depende da gente sair disso. Só depende da gente mudar esse lugar. Por isso que fica aí, né, essa dica pra gente observar mais e prestar atenção. E por fim, uma coisa que é muito interessante é a gente saber tratar as coisas como relativas e não absolutas. O que é isso? O absoluto, eu tô esperando quase que existe uma perfeição, né? Eu vou ser o melhor em algo, eu vou sanar e vou curar a minha autocrítica, eu vou curar a minha ansiedade. E o relativo é, eu vou estar melhor do que eu estava ontem, eu vou progredir, eu vou evoluir. Se a gente olha as coisas como evolução, a gente consegue perceber essas melhoras ao longo do caminho. A gente consegue, então, ir
vendo essa evolução e se energizando a partir dela e tendo mais vontade para seguir, né? Se a gente põe como absoluto, aquilo às vezes fica inalcançável e a gente só vai se frustrando. Gente, era isso. Comentem falando se fez sentido para vocês ou não e se, enfim, clareou de alguma forma aí para ajudar na autocrítica. Um beijo e até o próximo vídeo.